Olá, meus amigos, bem-vindos mais este dia ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E muito bom a gente poder comentar estes textos que fazem parte da nossa leitura diária, do nosso plano de leitura anual da Bíblia Sagrada. E estamos, começamos ontem, e estamos no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento. E agora os capítulos 3 a 5, nós falamos que Isaías, ele é aquele profeta também pré-exílio no que se refere à região de Judá, as tribos do sul, Benjamim e Judá. O profeta que viveu a transição de alguns reis, e ele sendo de uma família real, e vivendo dentro do ambiente da monarquia, percebeu muitas coisas que certamente ele traz na sua profecia, detalhes. Sendo ele pré-exílio, o pré-exílio da Babilônia, ele acompanhou o exílio das tribos do norte, que veio à Síria e levou cativo. E agora ele está também profetizando juízos divinos sobre Judá, essa região sul da terra de Israel, que está a tribo de Judá, em Jerusalém. E dentro desse ambiente, ele então começa a dizer a consequência das atitudes pecaminosas, desvios sociais, muita injustiça no meio do povo, dos líderes, dos poderosos da época, E aqui, então, ele vai colocar que, na verdade, o povo está pecando como Sodoma, mas sem nenhuma preocupação em esconder, e trazendo assim desgraça sobre si mesmo. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam, o meu povo, seus líderes o enganam e conduzem pelo caminho errado. Mas aqui o Senhor toma o seu lugar no tribunal. Aí, quando Deus senta no trono de justiça, ele então traz e pronuncia o seu julgamento com autoridade sobre o povo, seus governantes, especialmente, e ele diz: vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. Porque agora o profeta faz uma metáfora, de um vinhedo, comparando com a nação de Israel. E agora vem esses juízos de Deus. A bela Sião é arrogante, estica o seu pescoço elegante, lança olhares altivos. Então são coisas que Deus detesta. E agora ele começa a dizer o que é que vai acontecer. Ele vai tirar, vai remover a beleza, os enfeites, que geralmente se observa numa pessoa que se trata bem, que se cuida, que tem adornos. Tudo isso ele está se referindo que vai chegar uma hora que eles vão tirar, vão perder toda essa condição e vão viver o exílio como pessoas cativas. E nessa condição não tem como a pessoa ter as suas próprias autoestima sobre isso. Mas sempre com uma expectativa de um renovo do Senhor, dos que restarem em Sião, que serão um povo santo. E então ele canta agora a canção sobre o vinhedo. E o juízo vai dizer isso: agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo. Israel é o vinhedo, que esperava ter uvas boas, mas vieram só amargas. Removerei suas cercas, deixarei que seja destruído, derrubarei os muros, deixarei que sejam pisoteados, farei um lugar desolado. Tudo isso aconteceu com Israel nesse período do exílio.
Mas nós vamos acompanhando a leitura, né, do profeta, ela é extensa, né, mas geralmente as pessoas, quando estão naquele ambiente, é o que o profeta Isaías está dizendo, de que parece que eles não há um Deus, não há um juiz, estão dominando, estão oprimindo, fazendo as desgraças, parece que Deus não está vendo, mas chega a hora, né? Nunca pensam no Senhor, né? Estão fazendo as coisas, mas não pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Muito bem, tudo isso em consequência do que o profeta está dizendo. Eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Em consequência, então, né, de tudo isso veio, então, as tragédias que Israel veio a viver naqueles dias, já no reinado daqueles reis que se desviaram, como também o exílio que veio mais tarde, né? 2 Coríntios, nós estamos lendo, né, as expressões do apóstolo Paulo, e a gente busca entender o sentimento desse apóstolo, nessa inspiração que ele recebe para ensinar a igreja, né? E então ele diz: eu nunca fui pesado para vocês, porque teve igrejas que me ajudaram, que talvez as condições deles eram menor que a de vocês, mas eles me ajudaram, me sustentaram, enquanto vocês, né, eu estava abençoando a vida de vocês. Não fui peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Mas que ele está, né, falando para que eles sentissem, né, a responsabilidade de sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Ele diz: será que eu fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas, sem esperar nada em troca, para servir vocês? E aqui ele vai dizendo: já quanto outros, os falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo, e ele vai dizendo que isso aqui engana, né, as pessoas, mas ele tinha a consciência tranquila, né, que fez tudo para abençoar a igreja em Corinto. O Salmo 53 é lindo também, porque ele vai colocar o homem onde ele é, aquele que não reconhece Deus como o Criador. Ele diz: os tolos dizem no seu coração, não há Deus. São corruptos, praticam mal, nenhum deles faz o bem. A condição do ser humano sem Deus é esta, né? Mas é aqui que ele vai também anunciar a esperança do povo de Deus. Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Encerro com Provérbios 22, 28 e 29, que diz: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, né, estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Seja bom naquilo que você faz e você vai galgar muitas posições importantes. Que Deus os abençoe.